Veículos iam e voltavam em um ritmo alucinado perante aquela via cheia de buracos. Não havia equilíbrio ou tração suficiente na direção para estabilizarem carros, caminhões, motos e ônibus que transitavam por suas margens. Havia algo no ar, macabro e cruel. Todos os motoristas evitavam passar por aquele local. Vários acidentes misteriosos haviam acontecido e ceifando a vida de muitas pessoas. O mais estranho de tudo é que não havia marcas de freadas naquela estranha curva, e as colisões se davam sempre no mesmo trajeto. E, coincidentemente, horário entre as 3 e 5 horas da madrugada. Pessoas de diferentes idades e classes sociais não escapavam daquele triste fim de viagem, que era ir direto para um precipício que se parecia mais com um túmulo coletivo a céu aberto. Destroços de veículos com resquícios de sangue e pele humana estavam espalhados por todos os lados. A polícia não conseguia chegar a um veredito ou laudo explicando aquela onda de acidentes misteriosos, e assim a fama do local foi ganhando mais força e as pessoas evitavam passar por aquele local a todo custo. Poucos ousavam, depois daquelas mortes, tocarem no assunto, com o pavor de atraírem alguma coisa ruim. Havia um posto de abastecimento com pouca simpatia e rodeado por moscas, que era o único local de abastecimento naquela autoestrada, que servia também como desvio daquela curva, onde os viajantes comentavam. Deus se esqueceu de nós, bradava o caminhoneiro com a barriga lotada de chope e fumando um cigarro da mais péssima qualidade. Deus deve estar mais ocupado com pessoas mais importantes que nós, respondeu um rapaz franzino que trabalhava na lanchonete e como frentista em troco de algumas moedas e pelo resto de comida que sobrava das refeições dos poucos clientes que ousavam ainda parar naquele local. O último acidente havia dizimado uma família inteira e curiosamente arrancado suas cabeças de quem viajava na frente, enquanto os 3 filhos morreram depois da explosão do veículo. O laudo constatou que as crianças estavam vivas antes do fogaréu consumir elas por completo. A fama de ser um local amaldiçoado já havia chamado a atenção de muitos ciganos, curandeiros e charlatões, bem como feiticeiros espiritualistas de todas as crenças que procuravam respostas para toda aquela situação de caos que rondava os condutores e moradores daquela região inóspita. Por conta disso, outras vias de acesso para cidades mais próximas estavam sofrendo com excesso de trânsito, pois poucos tinham coragem de passar por aquela via de madrugada, e também pelo dia, com medo de que os acidentes por alguma atitude do acaso mudassem de horário. O padre de um pequeno vilarejo próximo da rodovia, intrigado com tamanha repercussão diante de várias mortes inexplicadas, começou a investigar por conta própria no que estava acontecendo, entendendo que a sua fé poderia afugentar qualquer tipo de mal que estivesse a disseminar o medo entre as pessoas. Iniciou uma averiguação por conta própria e acabou descobrindo que grande parte das vítimas eram pessoas ligadas à construção daquela autoestrada, que foi feita de maneira ilegal, desapropriando pequenos produtores rurais que praticamente foram lançados à miséria e à fome. Não tiveram nenhum tipo de ressarcimento pela perda de seus lares, do seu ganha-pão, o que causou a fúria de uma velha senhora, viúva e sozinha, que pastoreava por aquelas terras com meia dúzia de cabras, que depois da pavimentação tiveram que serem sacrificadas para não morrer de fome junto de seus filhos. Mas tudo isso foi em vão. Começou a passar por muitas dificuldades e depois que acabou o seu dinheiro da penhora do seu pequeno rebanho, já não conseguia mais nenhum mantimento, tendo que pedir humildemente alguma ajuda para os motoristas que paravam no único posto existente por essas bandas e que muitas vezes terminavam por rirem de sua condição miserável e escusa. Em meio a tantos tormentos e discriminações, em certa noite, exatamente às 3 da manhã, chegou até o pátio dos caminhões, contendo um galão de gasolina, que havia roubado durante alguns momentos de distração do frentista, contendo apenas uma fixação em sua mente. Se matar, causando um imenso dano para aqueles senizes almados consumidores egoístas, que fingiam não ver a sua penúria, e assim foi consumado. Banhou-se por completo no líquido inflamável e chegou perto dos tanques, procrastinando essas palavras, erguendo suas mãos em direção ao céu. Tu me roubastes tudo, e não consigo sequer algum resto de comida para saciar a minha fome. Vós sois os responsáveis por minha morte,
e que as chamas que consumirem meu corpo sejam um sinal das pragas que deixo aqui destinados para todos vocês. Essa estrada será o túmulo de seus filhos. Assim que terminou de pronunciar tal maledicência, consumou o lamentável espetáculo pirofágico antes do momento certo. Em um descuido, deixou cair uma faísca da tocha feita por panos e paus em seu corpo, o que foi o suficiente para se iniciar um grande incêndio, que chegou até perto de um tanque lotado de combustível, causando uma grande explosão. Porém, em meio às chamas, conseguiu vaticinar uma maldição, ao qual iria se vingar de todos os descendentes dos responsáveis pela construção daquela estrada. Descobriu-se mais tarde, durante as investigações, que aquela mulher continha conhecimentos de rituais, de magia negra, e fazia oferendas de animais para o deus do fogo grego, Hefesto, prometendo sua alma a ele, em troca de pulverizar seus desafetos aqui na terra. Exatamente depois de passadas algumas semanas do seu suicídio, os acidentes começaram. O padre soube desses eventos conversando com algumas pessoas que estavam no posto, sobreviventes, quando ocorreu esse ritual sangrento, e eles confirmaram que desde então sentem a presença de alguma entidade maléfica que ronda esses vales, e que à noite praticamente sente um estranho cheiro de queimado redundante, como se algo estivesse torrando ou assando, soltando um gemido como se fosse um grito de dor tenebroso lançado naquela infeliz pela escuridão da madrugada, que estava vagando entre os campos. Uma coisa chamou a atenção do religioso. Os acidentes sempre acontecem de madrugada, e também entre 3 e 5 da manhã, horário que, para alguns fiéis, e segundo a teologia cristã, seria quando os espíritos malignos deixam seus redutos e saem para atormentar a vida dos humanos, como sendo uma forma de zombaria perante o horário ao qual Cristo deu seu último suspiro na cruz, às 3 horas da tarde. Não tinha dúvidas, era necessário ficar de guarda e ir até aquela misteriosa curva e esperar se encontrar com o inesperado. Uma sessão de exorcismo para expulsar qualquer tipo de alma perfídia levaria muito tempo, até uma autorização canônica vir de Roma, e os problemas por aqui eram mais graves que toda essa burocracia, pensava consigo mesmo. Em meio a esses questionamentos, outros acidentes haviam ocorrido, de consequências brutais. Isso tem que parar, resignou o ardio clérigo. Como enfrentar o mal? Pensava a todo instante, mas se isso for só algum tipo de tentação da minha mente. Diante desses fatos, sua dúvida foi aumentando cada vez mais, enquanto também o número de mortos por aquela misteriosa curva também aumentava. Não tinha mais o que esperar, já havia muita fatalidade no ar. A suposta maldição lançada pelaquela anciã, o medo das pessoas, os relatos da presença de espíritos opressores, unindo a prováveis práticas de ocultismo. Já era mais do que notório que o mal se fazia prevalecer, e assim, na calada de uma noite fria, foi até o desfiladeiro. Ficou atrás de uma moita e percebeu que poucos veículos passavam por aquele local e que desviavam por um atalho de terra feito pelas pessoas que ali habitavam para não terem que cruzar mais por aquele local maldito. Havia muitas cruzes no acostamento, em homenagem às vítimas, o que extenuava um sentido mais cruel para sua missão. Aproximou-se das cruzes e começou a ler os nomes das vítimas. Cada uma tinha idades diferentes e que padeceram na dor de terem seus corpos desmanchados por tamanha violência descomunal e abissal. Ficou a pensar: como vou atrair esse espírito? Lembrou que sabia dirigir, afinal fazia tempo que não guiava, mas se fazia necessário agora e que tinha algumas economias guardadas. Foi até uma velha locadora de veículos e assim disponibilizou um belo Buick 68, mas que serviria para seus propósitos e que também lembrava o carro de seu velho pai. Banhou-se por completo em água benta, passou incenso e deixou um terço no espelho retrovisor. Pronto, assim estava bom, e a velha deveria de fato aparecer, e logo. E assim foi guiando no horário estipulado de suas aparições, 3 horas da manhã, à espera de se encontrar com sua cortesã metafísica sanguinária. Chegou ao ponto esperado. Estava contemplando a paisagem perante destroços e mais destroços de acidentes, sentindo um ar fresco de carne sendo apodrecida perante um ar do torpor de solidão, mas isso seria quebrado em instantes. Sem perceber, uma sombra o seguia durante o seu trajeto até aquele desfiladeiro. Uma força maligna com forte sentimento de ódio que desejaria mais do que nunca a alma daquele padre,
avançando incessantemente pela noite à procura de consumir suas entranhas. Sentiu a brisa gelada repousar por entre suas peles e as folhas das árvores sacudirem violentamente. Estava certo e firme em sua fé, e pressentindo que o derradeiro momento tinha chegado. Em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, invoco sua proteção ao qual lute contra esse espírito insano, e que assim possa voltar para as trevas de onde jamais devia ter saído, e assim devolver a paz para seus filhos amados. Volte para o inferno, alma imunda, espírito de visão podre, que blasfema incessantemente o nome de Deus. E com uma Bíblia de couro herdada de seu pai, e um imenso crucifixo pendurado em seu pescoço, e o cálice de água benta, estava esperando o confronto com o maligno. Mas ao invés de violência e atos sobrenaturais e incomensuráveis de raiva, o vento frio foi passando, trazendo uma intrépida sensação de medo, que foi sendo substituída por um aroma de rosas chamuscadas que agora contornavam aquele local. Mas em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, o que está acontecendo aqui? Falou para si mesmo o agitado religioso. Passos leves por entre as folhas do matagal e arbustos secos começaram a se aproximar do local onde se encontrava. E um chamado em forma de um alarido leve e tenebroso foi balbuciando o seu nome. Francisco, até que enfim tu vem me ver. Esperei anos pela oportunidade de estar presente junto a ti novamente, meu filho. Ele não poderia acreditar na voz que estava ouvindo, e como ela era familiar, fazia anos que não a ouvia, ou melhor, passou a vida inteira angariando e rezando para que voltasse algum dia a ouvir aquele doce chamado infernal. Isso não é possível? Sim, mas o que estava acontecendo era real e muito real. Era sua mãe, ou melhor, seu fantasma que estava causando toda aquela morte e agora vinha cobrar as contas com seu filho. E lentamente sua imagem cadavérica, tirando a carne putrefata, foi se aproximando dos simplórios esconderijos do Padre Francisco. Te dei esse nome como uma forma de louvação à vida, e tu seguiste os passos do Santo de Assis. Fiz promessas, cumpri jejuns infinitos e rezei dia e noite. Mas ao invés de estar ao meu lado, foi embora para longe de mim, quanto mais precisei, deixando eu e seus irmãos à mercê da fome, aqui, nesse fim de mundo, ao qual só tinha solidão e uma pouca e mísera aposentadoria de seu pai que nos deixou, que praticamente não dava para nada. Francisco estava incrédulo e com pavor. Mamãe, deixe-me em paz, por favor. Essas pessoas não têm nada a ver com nossos desentendimentos do passado. Isso não justifica você estar causando tanto sofrimento. Olha o que fizeste. Levou para a perdição milhares de almas inocentes. Essa é a única maneira de chamar sua atenção, não é mesmo? Assim sairia do seu luxo, de príncipe da igreja, e saberia como seus fiéis necessitam de ti, e que mesmo assim, diante da morte, dessa vez esquecida por Deus, precisei causar muitos acidentes até que viesse ao meu encontro. Estou à sua espera desde o dia do meu suicídio, naquela espelunca imunda ao qual perdi a vontade de viver nesse mundo, e por conta disso estou condenado a ficar no umbral dos esquecidos, onde arranjei de dentes e medos inimagináveis. Francisco joga sua água benta em direção àquele fantasma, e com o crucifixo em mãos e a par de sua inseparável Bíblia, começou a recitar orações. Em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, peço a todos os anjos e arcanjos santos que expulsem esse demônio que ousa usar da imagem da minha Santa Mãe, que volte para as profundezas do inferno e pare de perseguir e castigar todos os filhos de Deus. Vá para o buraco ao qual venho, em nome de Jesus Cristo e da Virgem Maria. Deixe esse local para sempre e eu vos ordeno. Com um riso amedrontador, o Espírito diz: não sejas hilário. Sabes muito bem que isso não vai me atrasar em nada a cumprir minha sina. Mas não fique com tanto medo. Minha intenção não é levar você comigo, assim como fiz com as outras pessoas, e sim te atormentar. Você será testemunha até o fim dos seus dias das futuras mortes que ocorreram neste lugar, e nada poderá fazer para me impedir. Sentirás o peso do esquecimento e do cheiro de sangue que essa via irá ser transformada por completa. Como um matador a céu aberto, vou blasfemar e dividir seus fiéis, e vais enlouquecer como eu enlouqueci, diante de uma dor incomensurável que será jogada sobre os teus ombros. Francisco compreendia agora que, mesmo diante de tantos castigos e sofrimentos que sua mãe fez em vida, agora na espiritualidade, também não haveria de se livrar dela, e lamentou pelo dia que escolheu pelo sacerdócio, não unicamente para seguir a sua vocação, mas sim como uma forma de se livrar de sua paranoia sobreprotetora, e assim o fez,
a se tornar um convívio isolado, que passou parte da sua vida orando e chorando pelo suicídio da mãe que sofria de graves problemas psiquiátricos. Depois daquela noite, o fantasma de sua mãe continuou a rondar e atormentar todo aquele que atravessasse aquela via, pois o final dela era o começo do inferno, e onde seus pecados iriam ser pagos e cobrados eternamente. As mortes continuaram, e Francisco ficou cada vez mais enclausurado, longe de qualquer tipo de contato social. Depois daquela noite, onde encontrou o fantasma de sua mãe, um carteiro passou em sua capela e deixou uma carta apenas com seu nome sem remetente. Abriu a carta e nela continha 3 letras e 4 números, e embaixo continham os dizeres "Boa Viagem". Demorou um pouco para perceber que aquele código era a placa do veículo que tinha alugado naquela noite, o que significava que em pouco tempo sofreria um acidente, o que fez nunca mais dirigir e somente andar a pé. Logo depois de ler essa correspondência, escutou um cantar de pneu relinchante, olhou pela janela da sacristia e viu um belo Buick 68, preto, com uma cabeleira branca ao volante, parecido com o que a sua família tinha, e com uma senhora rindo histericamente. Mais cedo ou mais tarde, ele sabia que sua viagem final estaria feita, assim como das outras pessoas que partiram para outra direção naquela via da morte.